quero lhes falar hoje a respeito da nossa perseverança, da maneira como nós devemos seguir ao Senhor, não apenas uma vez, não apenas de vez em quando, mas como Calebe, que perseverou em seguir ao Senhor todos os seus dias, plenamente. Coisa boa, coisa bem-aventurada é podermos seguir ao Senhor plenamente. Amém? Em primeiro lugar, o que é seguir ao Senhor plenamente? Com plenamente eu quero dizer completamente, inteiramente, incessantemente. Não é seguir ao Senhor apenas às vezes ou de vez em quando, ou não com todo o seu coração. Mas Calebe tem coisas importantes a nos ensinar. Em primeiro lugar, o que é seguir ao Senhor? E Calebe nos ensina que seguir ao Senhor é seguir ao Senhor todos os dias. Foi como procedeu Calebe. Ele seguiu o Senhor todos os dias, seguiu plenamente, foi perseverante. Vemos isso registrado sobre ele 40 anos depois, quando já estava com 85 anos de idade. Ele diz, Josué diz, perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, disse dele Josué. Ele não seguiu o Senhor por apenas um tempo ou com paradas e novos começos, mas todos os seus dias seguiu plenamente. Muitos são como a mulher de Ló, que fogem de Sodoma por algum tempo. Ela ficou muito assustada. Os anjos pegam na mão dela e dizem que vão destruir a terra. Ela de imediato obedece à voz dos anjos, ainda que eles peguem na mão dela, mas em um dado momento ela olha para trás. Ela não segue o Senhor plenamente. Ela não persevera na palavra dos anjos. Muitos são como a mulher de Ló, que fogem de Sodoma por algum tempo. Ela fica muito assustada, os anjos pegaram-na pela mão. Ela deu ouvidos às palavras de advertência e fugiu durante algum tempo, porém logo desistiu. Olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Assim, muitos são despertados e fogem para salvar a vida, choram, oram, buscam a salvação, mas não perseveram. São atraídos por algum antigo parceiro ou por uma luxúria favorita e voltam atrás. Muitos são como aqueles que são mencionados em João capítulo 6, onde Jesus diz, sigam a mim, se alimentem de mim, unam-se a mim. E aquelas pessoas, antes de Jesus proferir todas essas palavras de advertência, seguiram Jesus por um tempo. Mas quando Jesus diz que seguir a Ele era se unir a Ele inteiramente, segui-lo plenamente, eles disseram que o discurso de Cristo era muito duro. Seguiram por algum tempo, não foram plenamente em sua devoção a Deus. Muitos são como aqueles mencionados em João. Seguem Jesus por um tempo, são chamados seus discípulos, ouvem as palavras cheias de graça que procedem da sua boca, porém logo a revelação de alguma doutrina ou de algum dever ofende. Desde então, disse João, desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, Jesus. Os que nunca retrocedem é que seguem Jesus plenamente. Muitos são como os Gálatas. Vamos relembrar o que Paulo diz sobre eles. Quando Paulo lhes pregou pela primeira vez, eles o receberam como um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Comentavam a bem-aventurança de estarem em Cristo, falavam de grande salvação, amavam Paulo ao ponto de estarem dispostos a, se fosse possível, arrancar seus próprios olhos para dar para Paulo. E, todavia, não seguiram o Senhor plenamente. Logo se afastaram do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. O apóstolo Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E passaram a odiar Paulo por lhes falar a verdade. Assim acontece com muitos de nós. Isso não é seguir o Senhor plenamente. Muitos na aflição começam a seguir a Cristo, como está descrito no Salmo 78, quando fala da aflição e da enfermidade, estirados num leito de enfermidade ou quando lhes ocorre alguma aflição, nós pegamos na Bíblia, colocamos a orar e a chorar. Entretanto, o mundo vem de volta sobre nós. Tentação, velhos amigos, e eles se vão. Não seguem o Senhor plenamente, apenas por um momento. Aqueles de vocês que gostariam de seguir a Cristo plenamente devem ser como Ló. Enquanto que sua mulher teve um exemplo negativo de seguir ao Senhor plenamente, Ló nos deixa um exemplo positivo
do que de fato um cristão deve fazer. Não somente fugir de Sodoma, mas fugir para Zoar. A mulher de Ló fugiu, mas em um determinado momento olhou para trás. Não seguiu ao Senhor, mas Ló seguiu. Ló olhou somente para frente, obedeceu às ordens de Deus. Mas ele não simplesmente correu sem rumo, mas ele correu para Zoar, a cidade de refúgio. Ele correu para se refugiar. Ele correu para fugir de toda aquela tragédia que estava para cair sobre aquela cidade, aquelas duas cidades. E é assim que nós devemos fazer. Devemos fugir de toda a tentação, de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, nos pedrificar, nos tornar como uma coluna de sal. Devemos fugir para uma cidade de refúgio, a qual só encontramos em Cristo Jesus. Devemos fazer como Ló, tendo ele como exemplo de uma pessoa que seguiu ao Senhor plenamente. Não devem descansar sobre sua convicção de pecado, por mais profunda que seja. É uma boa coisa nós sermos despertados. Mas nós não estamos salvos. Se vocês querem seguir Cristo plenamente, devem unir-se plenamente a Ele. Vocês têm que perseverar em sua palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Lembrem-se, sois salvos pelo Evangelho, se o retiverdes, como vos tenho anunciado, disse o apóstolo Paulo. Sois salvos apenas se o retiverdes, apenas se o tiverdes em seus corações, apenas se o tiverdes seguindo plenamente, disse o apóstolo Paulo. Devemos também ser, se quisermos seguir ao Senhor plenamente, como Maria, que se assentou aos pés do Senhor Jesus e ouviu as suas palavras. Ela escolheu a boa parte. Devemos também ser como Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Talvez ele se tenha convertido quando jovem, mas sua conversão não foi algo passageiro, não se desvaneceu logo. Ele seguiu o Senhor plenamente todos os seus dias, e agora, quando já era um homem idoso, continuava esperando a consolação de Israel. Um exemplo de quem seguiu ao Senhor plenamente e confiou em suas promessas. Ele seguiu o Senhor plenamente e agora segue o Cordeiro no paraíso. Vocês também nós devemos ser como a palmeira, onde diz no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. A palmeira é o cedro. A palmeira e o cedro têm esta propriedade maravilhosa. Ambos são produtivos até ao fim. Não apenas no início, não apenas na metade, mas do seu início até ao seu final. Eles são plenos em seu fruto. Assim nós devemos ser. Ambos são produtivos. É como o crente que realmente tem vida. Ele é cristão até o fim. É como vinho fino, quanto mais velho, melhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela vai brilhando a cada dia mais. Não para. É sempre um progresso. Ela sempre cresce. Até que se torne um dia brilhoso e perfeito. Um outro exemplo daqueles que querem seguir ao Senhor plenamente é que nós devemos ser como o apóstolo Paulo. A partir do dia de sua conversão, Paulo foi uma nova criatura. O amor de Cristo o constrangia. E ele não vivia mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Essa foi a vida do apóstolo Paulo. Ele morreu e viveu para que pudesse ressuscitar e viver uma nova vida com Cristo. Jamais ouvimos dizer que ele afrouxou o passo ou que parou de lutar. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Mesmo quando idoso, ele não perdeu o ardor do seu amor, do seu zelo e da sua compaixão, porque ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Ele foi um segundo Calebe. Ele seguiu o Senhor plenamente. Nunca olhou para trás. Nunca se deteve. Nunca reclamou. Assim devem ser nós, se é que desejamos ser salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que começa bem, porém aquele que segue plenamente. Seguir ao Senhor também é seguir o Senhor de todo o coração. Não apenas todos os nossos dias, mas de todo o nosso coração. Foi desse modo que Calebe seguiu o Senhor. De todo o seu coração, plenamente, ele não era inconstante. Ele seguia ao Senhor em tudo aquilo que ele fazia. A maioria dos cristãos, nós cristãos, não seguem o Senhor plenamente. A maioria tem alguma inconstância ou alguma incoerência. Não reflete a imagem de Cristo em todos os aspectos. Temos essa deficiência. A maioria acha que não é possível alcançar esse objetivo, desiste de buscá-lo. Ela não acha desejável isso, ao menos acha que por enquanto é melhor que fique dessa maneira. Isso é um erro que nós cometemos. Alguns não seguem Cristo em sua humildade, não tomam como exemplo a humildade na qual Cristo andou sobre esta terra. Cristo comprou-se, ou melhor, Cristo compadeceu-se pessoalmente e comparou-se como o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Disse para expressar a sua profunda humildade, a sua genuína modéstia. Embora não tendo o pecado próprio que o tornasse humilde, ele era humilde por sua própria natureza. Ele não se gabava, não procurava a bajulação dos homens. Alguns não seguem Cristo nisso. Alguns que parecem pessoas realmente salvas ainda não são semelhantes a Cristo nisso. Devemos estar atentos à nossa humildade para ver se aquilo, de fato, que nós estamos fazendo reflete na imagem de Cristo. Alguns são orgulhosos, orgulham-se de serem salvos. Vocês conhecem pessoas assim? Orgulham de serem salvas, orgulham-se da graça. Elas dizem, fomos salvos pela graça. Elas orgulham-se de tudo aquilo que Cristo fez por elas. Orgulham-se de serem diferentes dos outros. Alguns não seguem Cristo em sua abnegação. Eles se orgulham dos benefícios que obtiveram em Cristo, da graça, da livre graça. Orgulham-se de terem uma vida transformada, mas não seguem a Cristo em sua abnegação. O seu discurso se resume à mera bajulação. Alguns não seguem Cristo em sua abnegação. Ele era rico, contudo, por amor de nós, ele se fez pobre para que, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Contudo, muitos que parecem cristãos buscam seu próprio conforto e comodidade antes de tudo. Não se embebem do Espírito de Cristo nisso. Alguns não seguem Cristo em seu amor também. Cristo era amor. Ele desceu do céu por amor. Ficou deitado numa manjedoura por amor. Viveu uma vida de obediência, isenta de pecado, por amor, não por puro capricho. Morreu por amor. No entanto, alguns que são cristãos não seguem nisso. Não amam como ele amou. Alguns têm pouca compaixão dos pecadores, podem sentar-se sossegadamente em suas casas, vendo o mundo perecer por falta de conhecimento. Quão poucos são os que fazem alguma coisa por amor. Muitos cristãos passam por um período de decadência. Isso é uma verdade. Eu não estou querendo dizer aqui que a sua caminhada vai ser perfeita, 100% perfeita. Mas o que eu quero é que você reconheça que, mesmo com essas imperfeições, é possível seguirmos ao Senhor plenamente. Porque a marca do verdadeiro cristão não é daquele que cai, mas é daquele que se levanta. Foi assim com a igreja de Éfeso, vamos lembrar? Hoje, houve tempo em que os efésios estavam sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Houve esse tempo. Eles eram chamados eleitos em Cristo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eram seguidores de Deus como filhos amados e andavam em amor como Cristo os amava. Seguiu-se, porém, um período de decadência, e Cristo diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste
o teu primeiro amor. Não era como Calebe, não seguiram o Senhor plenamente. Foi assim também com Davi, vamos tomar ele como exemplo. Quando ele caiu abertamente em grosseiro pecado, sua alma inteira pareceu descair por um tempo. Todos os seus ossos pareciam estar quebrados, diz ele em um de seus salmos. E ele teve medo de que Deus retirasse dele o seu espírito para sempre. Davi ficou com medo de que perdesse o espírito de Deus. Davi não seguiu o Senhor nisto, não seguiu ao Senhor plenamente. Sofreu um período de decadência. De igual forma, assim também foi com o seu filho Salomão, que o sucedeu no trono. Quando Salomão começou a reinar, parecia que ia seguir o Senhor plenamente. O Senhor lhe pareceu em Gilboa e disse: Salomão, pede o que queres que eu te dê. E Salomão diz: Senhor, me dê sabedoria. E o Senhor então responde: e Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar, sabedoria. E Deus o habilitou a construir um templo grandiosíssimo, e o abençoou em todas as coisas. Contudo, Salomão sofreu um tempo de decadência. Salomão sofreu uma triste decadência. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, porque sucedeu que no tempo de sua velhice, Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Por quê? Davi também sofreu um tempo de decadência. Mas por que então as Escrituras comparam a falta de um caminhar pleno de Salomão para com seu pai, mesmo que ele tenha decaído? É porque Davi se arrependeu. É porque Davi não permaneceu caído, diferente de Salomão. As Escrituras são claras quando dizem no Salmo 51 em que Davi se arrepende, em que Davi reconhece o seu erro e volta a seguir ao Senhor plenamente. Infelizmente, não conseguimos ter essa certeza de Salomão, porém, que ele não seguiu ao Senhor plenamente em sua velhice. Salomão não seguiu ao Senhor plenamente. Assim também foi com o rei Asa, um dos reis de Israel. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, segundo livro das Crônicas. Por sua fé, ele venceu o exército de milhares da Etiópia. Também fez uma aliança e todo o Judá regozijou-se no juramento. Começou bem, cheio de fé, cheio de vigor. Parecia que ia continuar caminhando plenamente. No entanto, ele sofreu uma triste decadência, pois quando o rei de Israel veio contra ele, sua fé lhe falhou. E quando envelheceu, teve uma doença nos pés. Não obstante, não buscou o Senhor, e sim os médicos. É claro que não é errado buscarmos o auxílio dos médicos, mas as Escrituras deixam claro que a escolha dele foi fruto de uma incredulidade a despeito do próprio Deus. E por isso, ele não seguiu ao Senhor plenamente. Confiou nos médicos, mas não no Deus de Israel. E quando envelheceu, ele teve esta doença terrível. Asa não seguiu o Senhor plenamente. Foi assim também, vamos lembrar, com as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Esperaram o noivo, tinham suas lâmpadas, porém, das 10, 5 dormiram, ou melhor, as 10 dormiram. No entanto, apenas 5 estavam despertas à voz do noivo. Elas tinham suas lâmpadas, elas dormiram e só depois compraram o azeite. Sofreram triste decadência, porque o azeite delas acabaram, o noivo chamou e elas não tinham mais como iluminar o caminho até o noivo. A porta lhes foi fechada em suas caras. E é assim que acontece com muitos de nós. Passamos por períodos de decadência, deixamos de seguir ao Senhor, mas sabemos que em Cristo podemos ser erguidos. Tenhamos isso em nossos corações e tomemos como exemplo estes do passado. Não seja essa a nossa maneira de agir, se é que nós queremos ser como Calebe e seguir ao Senhor plenamente. Vocês devem segui-lo sem nenhuma inconstância e sem nenhuma decadência. Vocês devem ser como aqueles que dizem: eu sou do Senhor. Um dirá: eu sou do Senhor. E também
dá-me, filho meu, o teu coração, pois nós fomos comprados por certo preço. Você não é de si mesmo. Pode ser que no passado, seu corpo, suas regras, mas em Cristo não existe esse negócio de seu corpo e suas regras. Tudo o que você tem é do Senhor. Suas mãos, os seus braços, a sua mente, o seu coração, todo o seu ser. Uma vez que nós decidimos seguir ao Senhor plenamente, nós devemos dizer: eu sou do Senhor. Fomos comprados por bom preço, não somos mais de nós mesmos. Se você quiser ser um Caleb, precisa dar-se ao Senhor, precisa dar-lhe o seu entendimento, sua vontade, seus afetos, seu corpo com todos os seus membros, seus olhos e sua língua, suas mãos e seus pés, de tal modo que em você nenhum aspecto pertença a si mesmo, mas unicamente a Ele. É doce dar-se a Deus, ser cheio do seu Espírito, ser governado por sua palavra, um pequeno vaso cheio dele, um vaso que leve o seu nome, um vaso de antemão preparado para a sua glória. Isso é seguir ao Senhor plenamente. Vocês precisam ser transformados na imagem. O apóstolo Paulo diz: todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Nosso estulto coração pensa que é melhor reter alguma parte da imagem de Satanás, mas esta é a nossa felicidade, refletir todos os traços característicos, e isso para sempre. Os traços característicos de Cristo. Não ter nenhuma incoerência, ser semelhante a Ele em todas as suas partes, amar como Ele, chorar como Ele, orar como Ele, ser transformado em sua semelhança, para que possamos também então dizer, como o salmista diz: satisfazer-me-ei da tua semelhança quando eu acordar. Isso é seguir ao Senhor plenamente. Bem, se você já acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ser notificado dos novos conteúdos. Vamos partilhar e compartilhar mais do Evangelho de Cristo. Fique com Deus.